questão 6 que eu separei aqui para gente. Caracterização da aposentadoria especial por exposição à sílica livre cristalina e o envio das informações no e-social. Esse assunto que tem tirado o sono de muita gente mesmo, tá? Por quê? Vamos lá. O que a legislação fala, tá? Se você for pegar o livreto da CGH, tá, de 2022, eu digo, lá está dizendo que a sílica ela é um agente químico de carcinogenicidade de nível A2, ou seja, possivelmente cancerígena para seres humanos, tá? Se minha memória não me vender, minha memória é muito boa, mas se ela não me vender, tá lá como A2, tá? Se eu tiver errado, vocês podem, por favor, me corrigir aqui publicamente. Porém, quando a gente pega a IARC, que é a Associação Internacional de Pesquisas de Prevenção, né, relacionadas ao câncer, a gente tem um outro cenário. A sílica livre cristalina, ela é considerada um agente químico comprovadamente cancerígeno para humanos. Ela é reconhecidamente cancerígena para seres humanos. E isso muda todo o jogo, né, da avaliação. Por quê? A partir do momento que a Portaria Interministerial número 9, de outubro de 2014, publicou aquilo que nós conhecemos como, eu conheço como LINAC, né? Mas muitos falam LINACH, que é a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos. A sílica ela está lá no grupo 1 da LINAC. Ela faz parte do grupo dos agentes químicos que são confirmados como carcinogênicos para seres humanos, assim como é o arsênico, assim como é na verdade, arsênio, né? Arsênio, o berílio, o benzeno, entre outros tipos de agentes químicos também, né? Então a sílica ela está presente lá, né? E aí o que o artigo 68, parágrafo 4, do decreto 3048 de 99 fala? Que os agentes químicos reconhecidamente cancerígenos para seres humanos, eles devem ser avaliados conforme o disposto nos parágrafos 2 e 3 desse mesmo artigo, o artigo 68 do decreto 3048 de 99, que é o regulamento da Previdência Social. E o que fala o parágrafo 2 e o parágrafo 3, principalmente o parágrafo 2 nos seus incisos 1, 2 e 3, se me fala a memória, são 3 incisos. Ele fala que você vai ter que analisar a circunstância da exposição, as fontes geradoras, o tempo de exposição, a intensidade da exposição ocupacional, a frequência da exposição. Então, não é a simples presença do agente químico. Essa questão da simples presença com possibilidade de exposição, ela existia lá no decreto 8.123 de 2013, também no parágrafo 4. Porém, o decreto 3.048 de 99, o decreto 3, só para vocês entenderem, tá, gente? Agora eu vou tentar ser mais advogado do que técnico aqui, e eu não sou advogado, tá? O decreto 3048 de 99, ele passa por alterações. Então, existe a publicação de outros decretos que vão alterando o decreto 3.048 de 99 com o tempo. O 8.123 de 2013, que alterou o decreto 3048 na época, ele colocou aqui no parágrafo 4, né, no seu parágrafo 4, que a simples existência do agente químico com possibilidade de exposição à presença, sendo esse agente químico reconhecidamente cancerígeno para seres humanos, daria ensejo, então, a contagem do período lá como um período especial. Porém, em junho de 2020, ocorreu a publicação do decreto 10.410, que revogou o parágrafo 4, falando que os agentes químicos comprovadamente cancerígenos para seres humanos, ou reconhecidamente cancerígenos para seres humanos, eles devem ser avaliados conforme o parágrafo 2 e 3 desse mesmo artigo. E aí fala-se no parágrafo 2, nos seus incisos, de todos esses aspectos. Tanto que, meus caros, a Instrução Normativa 128, que foi publicada em março do ano passado, no artigo 298, ela fala que, a partir da publicação da Portaria Interministerial número 9, de outubro de 2014, os agentes químicos que estejam no grupo 1 da LINAC, que tenham registro no Chemical Abstract Service, que é o número do CAS number,
E a sílica tem, não vou lembrar de cabeça agora aqui, tá, pessoal? Estão pedindo muito, mas tem. Não vou lembrar, mas tem. A avaliação, ela será feita conforme o parágrafo 2 e 3 do artigo 68 do regime da Previdência Social. O que é o regime da Previdência Social? É o decreto 3.048 de 99, certo? E aí, no artigo 298, no parágrafo 1, fala-se que aquilo que está no inciso 1 e 2 do artigo 298, que fala dessa avaliação qualitativa, será aplicado a partir da publicação da portaria interministerial de outubro de 2014. Que, se não me falha a memória, foi no dia 7 ou no dia 8 de outubro, alguma coisa assim, o dia 6. Não lembro, não começou de outubro, acho que foi no dia 8 de outubro. Então, a partir de 8 de outubro de 2014 em diante, se aplica o disposto no que está previsto no inciso 1, 2 do artigo 298 da IN 128 de 2022. É muita lei, né, gente? É muito detalhezinho, né? Ok? Então, a partir dali se aplica isso. Ah, Gustavo, mas houve um período onde o trabalhador esteve exposto a um processo de trabalho com possibilidade da presença de sílica livre cristalina. Ok, aí essa avaliação ela trabalha mais com essa presunção. Então, nessa janela entre 2013 até junho de 2020, até o dia 8 de junho de 2020, essa questão da possibilidade com a presunção da exposição, efetivamente ela se aplica. Tecnicamente eu não concordo, tá, gente? Tecnicamente eu não concordo, mas ela se aplica. Aí você pode perguntar, Gustavo, por que você não concorda? Eu não concordo, pessoal, por quê? Se a gente for pegar o site do Gestes lá da Alemanha, que compila vários tipos de limite de exposição ocupacional para agentes químicos no mundo, você vai ver que na Dinamarca, na Finlândia, na Suécia, na Suíça, na Coreia do Sul, no Japão, em vários países do mundo você tem limite de exposição ocupacional para sílica livre cristalina. Né? E que existe um limiar de corte. Eu sempre falo que o limite de tolerância ele não é um divisor de águas. O limite de exposição ocupacional, que é a nomenclatura mais moderna, não é um divisor de águas entre trabalhadores saudáveis e doentes. Não. Tanto que a CGH fala, acredita-se que a maior parte das pessoas possa estar exposta durante toda a sua vida laboral sem ter problemas de saúde. Não é o pé da letra, mas é isso que está dizendo lá. Então existe limite para a sílica. Existe o limite para o alfa-quartos, né, no caso da CGH, lá de 0,025 miligramas por metro cúbico, na fração respirável. Então, se existe limite, gente, e isso existe em outros países e é evidenciado por instituições de ponta, falar que a simples exposição a meia dúzia de partículas que tenham sílica na composição, a sílica livre cristalina, vai desencadear um episódio de pneumoconiose? Ora, nós também estamos sendo muito extremistas com isso, né? Evidentemente que se você tiver uma exposição mais significativa, vamos supor que você foi numa empresa onde a concentração de poeira respirável contendo sílica livre cristalina, ou mesmo se ela foi quantificada analisando apenas o alfa-quartzo pelo método NIOSH 7500, o valor da concentração esteja acima do nível de ação e os trabalhadores não estejam utilizando nenhum tipo de equipamento de proteção respiratória dimensionado para essa efetiva exposição, ora, eu vejo que você tem margem para fazer enquadramento da aposentadoria especial. Eu não estou dizendo aqui que a caracterização da aposentadoria especial ela vai ser feita apenas quando houver uma concentração de poeira acima do limite de tolerância calculado, principalmente nesse caso para poeira na fração respirável. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que o artigo 68 do decreto 3048, no seu parágrafo 4, fala da avaliação qualitativa, que está lá no parágrafo 2. Tanto que o artigo 4, o parágrafo 4 do artigo 68 lá do decreto fala que, caso sejam adotadas medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade desse agente químico cancerígeno, você não caracterizará aposentadoria especial.
Ora, lá no item 15.4.1 da NR15 você vai encontrar essas medidas de controle. Opa, NR15, legislação trabalhista. E você vai encontrar isso também lá no artigo 191 da CLT, no inciso 1 e 2. Também está lá medidas de proteção coletiva. Gente, para você eliminar a nocividade é só com o EPC. Ou seja, sistema de ventilação local exaustora colocado com velocidade de captura de face para você poder succionar esse material particulado, ou processo fechado que não disperse esse agente químico no ambiente. Agora, se você tem uma exposição que ultrapassou o nível de ação e os trabalhadores não têm ali uma efetiva proteção, e aí, gente, me desculpem, mas o EPR, equipamento de proteção respiratória, ele não elimina a nocividade. Ele neutraliza a exposição, diminuindo a exposição. Então, nesse caso, você tem margem para caracterizar a aposentadoria especial. O que eu estava debatendo até com meu amigo Andrei, higienista ocupacional certificado que está assistindo aí, é que eu não concordo com valores, por exemplo, igual a Mônica disse agora, abaixo do limite de quantificação, ou valores que estejam abaixo de 10% do limite de exposição ocupacional. Esses são valores muito baixos, gente. Muito baixos. Mas existe efetiva exposição. Para mim, a efetiva exposição, ela existe considerando a intensidade dessa exposição. Tanto que o parágrafo 2 do artigo 68 do decreto 3048, eu dou um delay assim, gente, quando eu falo, porque é muita coisa na cabeça para pensar de artigo, mas é esse. Ele fala da intensidade da exposição. Então, gente, uma quantidade ínfima de material particulado contendo sílica livre cristalina, no meu entendimento, não é fator suficiente para caracterizar a aposentadoria especial. Para mim, uma aposentadoria especial, ela existe quando você tem uma exposição que justifica uma aposentadoria precoce por conta de uma efetiva exposição que possa causar uma doença, e essa doença ela vai levar o trabalhador a um processo de perda da sua saúde gradativamente, que inviabilizará o seu trabalho, podendo chegar até uma aposentadoria por invalidez, por exemplo, causada por uma doença do trabalho, uma doença profissional. Então, o que eu digo aqui é para que nós não sejamos tão rigorosos. Quando eu digo rigoroso, na verdade é não ser tão extremista em caracterizar uma exposição fazendo com que haja uma tributação de 6% sobre a folha salarial dos empregados expostos para o custeio do financiamento da aposentadoria especial em situações onde a exposição ela está abaixo do limite de quantificação do método analítico. Ou seja, você não tem um mínimo de massa ali para que o lab possa identificar um valor e cruzá-lo com o volume de ar amostrado para te dar um resultado. Se a gente for pegar, por exemplo, igual o caso do benzeno, cara, desculpa mudar um pouquinho aqui o gancho, mas a CETESB fez medições de benzeno pela cidade de São Paulo e constatou que existem exposições mais intensas em vias públicas urbanas do que em empresas, em fábricas. Então quem está circulando lá, motoboy, motorista, e aí, como é que vai fazer então? Veja, não estou falando que eles têm que ter aposentadoria especial, só estou levantando uma provocação aí para a gente fazer. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que ter muito discernimento na hora de fazer a avaliação, né? Então, essa é a minha opinião. Evidentemente que não estou falando que eu sou dono da verdade e que vocês todos têm que concordar comigo, mas estou aqui expondo o meu ponto de vista sobre o tema, ok?